O que deu errado com o povo brasileiro. Eu gosto desse canal porque ele sempre fala a verdade que ninguém quer falar. Você É, já parou pra pensar? é o aspecto mais engraçado desse canal. Todo vídeo dele tem. Tá no título. O que a sociedade não conta. Você já parou pra pensar o que de Esse fato cara deu é errado foda, mano. Esse cara sabe todas as verdades do universo, mano. com o povo brasileiro? Porque um país com tanta riqueza, tanta gente boa, parece estar Eu discordo já, mano. Aí é foda, né? Já começo discordando. Eu não acho que é um país rico, não acho que é um país de gente boa. sempre patinando, repetindo os mesmos erros ano após anos. E mais especificamente, com essa crise de caráter e de cultura que afetou a mulher brasileira. E sabe Então, por isso que o povo ali não é bom. uma coisa curiosa disso tudo? A gente sempre cresceu ouvindo que o brasileiro é um povo alegre, acolhedor, trabalhador, e é de fato mesmo. É só aparência, pô. É pra, tipo. É só imagem, é só imagem. Nada denso, é tudo superficial. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para nossa realidade do dia a dia, parece que tem algo que não se encaixa direito. Sabe aquela sensação de que a gente poderia estar melhor, mas algo sempre segura essa tal melhora do país? Bom, e essa sugestão de tema de Se vídeo chama Estado Brasileiro. Eita porra. Chama Estado Brasileiro. foi feita pela escrita Isabelle Silva, que basicamente ela sugeriu um tema de vídeo a respeito o que deu errado com o povo brasileiro, principalmente com as mulheres e sua origem. E eu quero também fazer uma pergunta aqui para vocês, deixar a resposta nos comentários. Quais seriam as principais razões pelo qual o povo brasileiro deu errado e também como isso afeta a mulher brasileira de hoje? Acho que vocês estão tão um pouco travados no problema da mulher. Eu acho que é porque é mais patente, né? Tipo, eu só prefiro o homem alto, né? Você vê aquelas meninas superficial pra caralho. Só acima de tantos reais que fica contigo. Mas os homens, eles também estão uma merda. É um pouquinho menos aparente, mas também estão uma merda. Gosto musical é uma merda. O tipo de mulher que quer se relacionar é uma merda. Os princípios são uma merda, né? Por exemplo, o negócio da mulher que ela é. O cara ter tesão em mulher louca, né? Eu esqueci qual é o nome. Tem um negócio pra isso, pô. Tem um nome pra isso. E, tipo, o homem bate palma, mano, pra mulher louca. É só você ver. Uma das grandes demonstrações disso é aquele Despachante, aquele jogo lá que lançou recentemente. E, tipo, existe a menina que ela é literalmente o relacionamento amoroso perfeito. Menina tranquila, gente boa, amorosa. E do outro lado, a menina que se soca no primeiro dia. Tá ligado? A menina totalmente descontrolada. E a maioria preferiu a louca descontrolada. Então, o homem também perdeu a noção, pô. Só que eu acho que não é tão patente quanto da mulher. Não, tipo, não é tão. Não tá tão na cara, não parece tanto. Mas o homem se adaptou também a gostar de mulher bosta, mulher de lixo. Aí depois fica reclamando. Bom, então vamos começar com o vídeo do começo de tudo. Para entender o presente, a gente precisa olhar lá para o passado. E o Brasil, meu amigo, tem uma história bem complexa. Eu não sei se vocês já ouviram por aí, mas eu também já fiz um vídeo a respeito do jeitinho brasileiro que grande parte das pessoas usam esse termo. E ela não surgiu do nada. A gente vem de uma cultura onde por séculos as regras eram para alguns e não para todos. Lá no período colonial tinha uma elite que podia tudo, enquanto o resto se virava como dava. E aí começou esse negócio de meio que levar vantagem em tudo, que virou a quase um valor cultural, deixando claro que não são todos os Eu brasileiros. já ia discordar disso, porque, tipo, você vê vários intelectuais já batendo nesse jeitinho brasileiro faz muito tempo, tá ligado? E eu tenho a sincera impressão que não, mano, não é porque veio da época colonial. Não, o brasileiro ele tem esse pensamento canalha. Tem falta da moral. A teoria do medalhão do Machado de Assis estava certa. A questão da religiosidade no Brasil é só um medalhão. Não muda, não deixa de ser isso. É exatamente isso. Então as pessoas elas dizem que são de religião, mas é só medalhão no fim das contas, tá? Eu não acho que a sociedade estava assim, aí ela mudou as pessoas. Não, as pessoas eram ruins, mano. As pessoas tinham as suas religiões, mas elas não queriam seguir as suas religiões. Era mais fácil você colocar a culpa na sociedade e ficar fazendo merda
do que ouvir a sua religião, porque a Igreja Católica já estava falando que era errado tudo, todo o jeitinho brasileiro muito antes de videozinho no YouTube, tá ligado? Se tem essa mentalidade, A porém, igreja já falava, só que o brasileiro não se importou, pô. O brasileiro só é canalha, pô, infelizmente. entretanto, todavia, é muito comum você ver aí na sua roda de amigos, de vizinhos, que tem esse famoso jeitinho brasileiro, que também deixando claro que não faz parte da genética do brasileiro, mas, querendo ou não, foi Não, eu acho que faz parte sim, pô. O brasileiro é um povo filha da puta. passando de geração em geração e meio que também foi enaltecido como que você está tirando vantagem de alguma coisa ou de alguma pessoa. Mas eu não acho que é uma. Apesar de eu ter falado agora que o brasileiro. Isso daí tá na genética do brasileiro, isso daí tá na genética do gênero humano, tá ligado? A gente fala jeitinho brasileiro porque é uma característica muito. Tipo, porra, mano. Você percebe isso muito mais aqui do que em outros lugares. Mas isso daí é uma coisa do gênero humano, mano. Gênero humano, humano. É foda. Tipo Acho que assim, é do gênero humano, simplesmente isso. As pessoas querem levar vantagem em cima das outras. No Brasil a gente chama de jeitinho brasileiro. Em outros lugares, talvez não tenha nome. um dos mais comuns é você ser mais esperto por ter furado a fila ou por falsificar documento. Você não acha que isso daí não acontece em outros países? Tá ligado? O Brasil, isso daí é um pouquinho mais patente, tem nome. Aquilo. E essa expressão virou meio que uma propaganda que gerou um lema nacional, né? Eu quero levar vantagem em tudo. Só que o problema é que essa cultura cria uma sociedade de desconfiança. Se todo mundo está tentando levar vantagem, ninguém pode confiar em ninguém. E isso afeta diretamente as relações. O homem, por exemplo, começa a desconfiar da integridade da parceira e a mulher, por sua vez, pode começar a valorizar o homem que dá um jeito, entre aspas, o famoso malandro, em vez do homem íntegro e trabalhador. E aí é fato que acontece que a ética é muitas vezes trocada pela esperteza e isso Olha, mas aí me desculpa. A sociedade, o caralho, né? Porque, tipo, você ser um adolescente, ai, eu quero o cara que ele é malandrão. É uma coisa. Agora, uma mulher de 35 anos, ai, eu quero o malandrão tatuado. 25 anos, não dá, pô. Tá ligado? 20 anos, não dá, pô. Não dá, pô. Tu já tá na idade pra não ser retardado, cara. Então, tipo, esse negócio de a cultura me fudeu só faz sentido nos, tipo, criança, adolescência, pô. é um veneno para a construção Porque nos 20 anos você já sabe o que é certo e errado, sabe o que é malandragem, sabe o que é um sujeito honesto. Tá ligado? Tanto que quando tipo, tem esses programas aí de relacionamento, estoura o balão. Quando essas meninas olham na cara do maluco e ele fala, sou trabalhador, elas sabem, trabalhador, tu ganha tanto, tal, 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 estourou. Elas não pensam, pô, ele é trabalhador, então ele é honesto. Então, pô, ele tá querendo ganhar o sustento dele de tal forma, vamos conversar com o cara e ver como é que é. Não, mano. Estourou. É consciente, é racional, não é cultural, né? Tipo, nossa, essa cultura brasileira do caralho. Ai, fatores socioculturais, de um futuro sólido É de um aquele meme país. do Vegeta, E uma não coisa sei que acontece mais. muito é que a gente costuma sempre culpar só o político, mas a verdade é que a corrupção é um reflexo do nosso dia a dia. Né? Esse famoso levar vantagem está em pequenas atitudes que grande parte comete todos os dias. Mas aí a pergunta da escrita, e por que isso afeta principalmente as mulheres? Bom, se Eu não você acho que afeta principalmente as mulheres, cara. Acho que afeta todo mundo, só que a mulher, ela só fica um pouquinho mais patente, fica um pouquinho mais na cara, porque a mulher fala mais, só isso. A mulher fala mais, é mais desbocada quando ela quer. Então, não é uma. Eu não creio que seja, tipo, as mulheres, tá ligado? Só elas, ou que elas sejam a maioria, não, cara. O homem, ele só não fala suas malandragens. levar esse contexto histórico, um contexto mais cultural que existe aqui no Brasil, a mulher brasileira muitas vezes foi ensinada a buscar um parceiro que seja um provedor forte. E essa força na nossa cultura deturpada que vocês estão vendo por aí pode ser confundida, na minha opinião, com aquela capacidade de tirar vantagem, né, de burlar o sistema. E ela pode meio que inconscientemente ser atraída pelo homem que tem aquele esquema, entre aspas, se é que você me entende, que consegue as coisas de uma forma mais fácil. Desculpa, cara, eu não consigo acreditar nesse inconsciente, a sociedade. Que isso daí tira totalmente a culpa dela. Como se ela fosse uma pobre vítima, sabe? Não é, pô. É uma filha da puta.
paz. Nossa, quem diria que eu me relacionar com um bandidinho que fica andando de fuzil e metralhadora vai dar merda? Quem diria? Hã? Ah, Porque esses isso fatores meio que sinaliza um socioculturais. atalho para a segurança, mas esse atalho é apenas uma ilusão. Ao longo prazo, a falta de ética, integridade, destrói Elas gostam também, esse é o ponto. Elas gostam também da, tipo, dessa loucura. Elas gostam da sensação de fugir da polícia, de ser do crime, de ser envolvida com o cara do crime, de ser perigosa, entende? De não toca com ela, senão o cara vai te matar. Gostam, são más. As pessoas estão más, qualquer entende? relacionamento. O que deu errado nesse contexto, no povo brasileiro, não totalizando, foi essa falta de aversão à desonestidade, que ficou intitulado como o famoso levei vantagem. Bom, isso é a raiz do Eu não acho que é a falta de aversão, mas a, a aderição é foda. É o aderir isso daí. É achar isso certo, é achar isso bonito. Você acha que você é foda porque você tá fazendo isso. problema, é a falta de ética individual. O que alimenta tudo isso e faz crescer É o é amor aquela ao mal. influência externa. A gente vive em uma sociedade que nos ensina a não pensar por nós mesmos, só apenas a seguir o que eles querem. Você já reparou muito como as pessoas têm opinião forte sobre tudo hoje, mas quando você pergunta por que você pensa assim, a resposta geralmente é todo mundo sabe ou eu vi na internet. Pois é, esse é o famoso efeito manada que acontece nos dias de hoje. A gente, né, os brasileiros vivem numa época onde todo mundo quer pertencer a um grupo, ter uma identidade coletiva, e não tem nada de errado nisso, ok? Faz parte do ser humano. Só que o problema é quando a gente abre mão completamente da nossa individualidade só para não ficar de fora de uma patotinha. Apesar de eu concordar com tudo isso daqui que ele tá falando, eu só tomo cuidado com a questão de eu tenho que ter raciocínio crítico, eu tenho que fechar muito na minha individualidade, porque as pessoas também interpretam a individualidade e o raciocínio crítico da forma mais deturpada possível. Pensam que você precisa ser o meio termo, que você não pode aceitar opiniões, que tudo que você tem que ouvir já com certo cuidado. Aí é complicado, tá ligado? Então é aquela ressalva de tipo, não precisa, não siga a manada, sabe? Analise o que eles estão falando, analise o lado contrário, e aí você se decide, tá ligado? Ouve os dois lados, ouve os melhores pensadores de determinados lados, e aí você se decide, tá ligado? Não queira, não necessite sempre o raciocínio crítico de eu preciso ter a minha própria opinião. Não, às vezes a do outro tá certa mesmo. Às vezes você lê o cara e fala, puta, tá certo. É isso aí, bola pra frente. Então, eu não tenho tanto gosto assim pelo raciocínio crítico não, cara. Eu pego um negócio, leio, acredito. Eu sou igual o Leibniz, ele fala que ele acredita em tudo quanto ele lê. E eu também, eu acredito em tudo. Daí eu vou acreditando, acreditando, acreditando até o momento que uma hora uma nova informação vai discordar da que eu tenho. E aí eu vou ver, vou solucionar o problema, entendeu? Não porque eu tô olhando tudo com, sabe, aquela dúvida de Descartes do caralho, dúvida metódica. Não, tô colocando todos os meus saberes, tô vendo tudo, tô aceitando tudo. E aí, eventualmente, as contradições vão aparecendo. Aí, conforme as contradições forem aparecendo, eu vou resolvendo. Eu vou vendo, tá, isso daqui não parece que tá indo junto com isso. O que que tá acontecendo? Por que que tem essa discordância? Enfim, eu não me importo muito em ter minha própria opinião, cara. E olha como funciona assim. Uma ideia surge nas redes sociais, começa a viralizar e em questão de horas todo mundo está repetindo aquilo como se fosse uma verdade absoluta. E ninguém para pesquisar, para questionar, para pensar criticamente, só vão seguindo o fluxo de tudo isso. E sabe quem está usando isso e está usando muito ao seu favor? São partidos políticos, empresas, influenciadores que vendem sua opinião e manipulam as alheias. Todos, se você parar para pensar, entenderam que é muito mais fácil falar para uma massa que pensa igual do que convencer indivíduos pensantes. Aí tem aquela coisa da bolha. A gente só segue quem pensa igual, só lê notícias que confirmam o que já acredita, né? Aquele seu pensamento que você acredita nisso e nada além disso é verdade, só aquilo. A pessoa conversa com quem concorda dela. E o resultado de tudo isso, as pessoas começam a viver só numa bolha onde todo mundo pensa igual elas e quem pensa diferente é taxado como louco ou mal Ó, o intencionado. cara aí. É, o...
A loja disparou aqui. E você sabe muito bem os outros adjetivos que as pessoas falam aí, principalmente voltado para o lado político. E eu estou falando muito desse lado político porque hoje em dia é um dos principais assuntos que dá mais em alta, né, hoje. É que não tem como falar dessas questões sem falar de política, né? Porque a política ela tá ativamente tentando moldar as relações humanas. Então, não tem como escapar, eventualmente você vai. E nessa questão política, a gente vê, querendo ou não, as pessoas que começam a ter um pensamento crítico, defendendo afinco de um idente aquele seu lado político, mesmo sabendo que tem vários erros, várias contradições. A gente vê que com essa questão que o brasileiro tem, né, de ser defender afinco naquilo que ele acredita, sem ao menos parar um pouco para pensar, ter outras linhas de pensamento crítico a respeito de um mesmo tempo, a gente vê que por isso que muitas vezes o Brasil às vezes não dá certo, porque sempre tem pessoas vivendo numa bolha e perde completamente a capacidade de ter empatia por quem está de fora dela. E a sociedade, querendo ou não, fica dividida em certas ideologias, em certas tribos, que não se conversam, que não se entendem e pior, não querem nem ao menos tentar entender a linha de raciocínio do outro. Então a tua appeal nesse vídeo aqui é que o Brasil tá indo pra merda por causa do jeitinho brasileiro. E por jeitinho brasileiro, pensamento é pensamento de massa, movimento de manada e falta do raciocínio crítico. E do lado das mulheres, esse efeito manada é muito real, principalmente naquela questão do padrão de vida e de beleza, que são ditadas pelas influenciadores, por grupos, e muitas vezes não é aquilo da própria essência da pessoa. E o resultado de tudo isso que vocês veem, principalmente nas redes sociais, é uma geração de mulheres que parecem iguais, que consomem as mesmas coisas, que pensam as mesmas frases prontas, que exigem certo nível de status, de comportamento, de relacionamentos, sendo que grande parte só usam uma máscara, mas no fundo são profundamente vazias. Aquela individualidade, o pensamento crítico que algumas têm, que antes de fazer parte de certos grupos, de certos padrões, de certos efeitos manada, são os primeiros a serem deixados de lado quando elas entram no meio dessa manada toda. É só você ver aí vários vídeos no seu Reels de mulheres que têm sempre a mesma linha de raciocínio a respeito de relacionamentos. Querem que o homem seja isso, aquilo, que ganha X, que ganha isso, aquilo. Só que, né, aos frigir dos ovos, você vai ver que grande parte são frustradas, assim, não tem conteúdo para oferecer, só seguem aquela linha de pensamento, aquela linha ideológica, mas nem elas mesmas sabem o porquê elas querem isso, né? Tipo, num homem, num relacionamento, sendo que outrora, tudo isso que ela fala agora, ela nem ao menos pensava, nem cogitava a respeito de um relacionamento. Ela apenas está seguindo um grupo, uma ideologia que dizem o que ela deveria querer, que ela deveria seguir, mas não o que realmente ela deveria querer. E tem um negócio que muita gente não gosta de admitir, a gente é manipulado, querendo ou não, diariamente e na maioria das vezes não percebemos. E eu não estou falando de teoria da conspiração, não. É algo muito mais sutil e perigoso. É sobre como... Na verdade, você percebe sim, dependendo, tipo, se você se fechar bem. Por exemplo, o que me influencia? Por exemplo, o que me influencia? Os livros que eu leio, eu posso te dar os títulos, então eu sei o que tá me influenciando. Os canais que eu assisto, e eu tenho um grupo bem seleto, eu posso te dizer quais. E eu faço jiu-jitsu. Então eu tenho um grupo de pessoas que estão ali comigo. Então eu sei quem tá me influenciando. Por quê? Porque eu me fechei. Eu tô fechado. Eu tô querendo ser influenciado por um grupo seleto de pessoas com certas ideias. Então, o problema não é... Eu sei que você não falou isso, mas eu quero trazer essa informação. O problema não é você ser influenciado. O problema é quem te influencia. É o que você vai deixar te influenciar. Tem coisas que vão te influenciar sem que você saiba. Por exemplo, se você começar a fazer um curso, uma nova rotina, óbvio que isso daí vai te influenciar de alguma forma. Se o jeito qual você se locomove, se você vai de carro ou de busão, isso pode mudar algumas coisas na sua vida. Por exemplo, você tá indo pro trabalho de busão e aí acontece alguma coisa muito problemática e tu fica malzão por causa daquilo. Já me ocorreu. Eu tava voltando da escola, o cara estourou a porta do busão na porrada, com capacete e tudo. Então, aquilo ali
me deu um certo susto. Não me deixou com medo nem nada, mas por isso ter acontecido, me influenciou para que hoje eu pudesse falar isso daqui como um exemplo. Então, de fato, existem coisas que você não controla, mas as linhas que vão se manter na sua vida, você controla. Grande parte delas você controla. Como os livros que você lê, as pessoas que você se relaciona, tá ligado? Você tem afetividade, né? Tem certas coisas que você não controla porque vem do mundo. Então aí não tem, não tem nem o que fazer. É só você aceitar passivamente e esperar que vá embora. A informação chega até você já mastigadinha, já com a interpretação pronta, já te dizendo o que você deve pensar sobre aquilo. E pensa assim comigo, quando foi a última vez que você leu uma notícia e realmente foi atrás de outras fontes para confirmar, ou que muitas vezes a notícia não é tendenciosa para um lado, que hoje em dia é muito difícil. O problema não é ser tendencioso, porque todo mundo é, né? O problema é você ocultar a prova, mentir, entendeu? Se você tá apresentando um fato e aí você começa a falar a sua opinião, tá tudo bem, velho. Não tem como ser imparcial. Só que, obviamente, tem a diferença entre uma notícia e um artigo de opinião, né? Mas, enfim, eu não acho que seja possível ter uma mídia imparcial. E quando foi a última vez que você assistiu algo e pensou, será que tem outro lado dessa história? Cara, na grande parte das vezes, eu acredito que você não faz isso. A gente consome informação como fosse fast food, né? Rápido, sem mastigar, sem digerir direito. E a sacada que você deve ter notado é que os algoritmos das redes sociais são programados para te mostrar exatamente o que você quer ver. Eles estudam o seu comportamento e vão te alimentando com conteúdo que Não necessariamente o que você quer ver, mas aquilo que vai te prender no site. Então, por exemplo, você não gosta de ver a opinião da esquerda, mas sempre que aparece uma opinião de esquerda, você briga. Então, não é o que você quer. Você não tá querendo brigar, você não tá entrando na internet pra ficar tretando. Mas eles sabem que isso te mantém na plataforma. Então, não é necessariamente o que você quer, mas aquilo que vai te manter na plataforma. mantém você ali, clicando, descendo o feed e reagindo. E não importa se é verdade ou mentira, importa é que se você mantém engajado naquilo. E o resultado disso, a grande parte dos brasileiros vive em realidades paralelas. Eu posso ter uma visão completamente diferente da sua sobre o mesmo fato, simplesmente porque os algoritmos, né, essa questão da mídia que influencia você a pensar de um jeito que ela quer que você pensa, mostram versões diferentes da mesma história. E para as mulheres ainda é muito mais perigoso, pois a mídia cria aquela linha de pensamento, arquétipos de sucesso e felicidade que são inatingíveis e muitas vezes até destrutivos. Ela vende a ideia de que a felicidade está na competição, na sua exigência do máximo e no seu consumo, e deixa de lado a busca por valores reais, por princípios e valores, como a construção de um lar, a construção de uma família, da paz interior, da sua própria felicidade, e julgando com tudo isso pensamentos ideológicos, os movimentos ideológicos na cabeça delas sobre aquilo que realmente para eles é uma verdade, bem entre aspas assim. Que dá para até falar aqui, esses vídeos que vocês veem nas redes sociais, várias notícias, né, que hoje em dia tá assim, né, um boom de meio que uma fragilização enorme. Olha, vou tentar explicar aqui com palavras para não desmonetizar o vídeo, mas eu acho que vocês vão entender. Olha, se você parar para pensar bem, o mundo de hoje virou um campo de batalha entre gêneros, onde um é sempre a vítima e o outro é sempre o opressor. Eu acho que vocês já entenderam. Eu não acho que é um bagulho de hoje, mas eu entendi. E isso, cara, destrói a capacidade de parceria e de confiança no relacionamento. Que nem eu falei pra vocês, essa questão da mídia que influencia do jeito que você tem que pensar, do jeito que você já tem que deduzir algo sem ao menos saber a história por completo, que infelizmente afeta muita cabeça de algumas mulheres. Só pelo fato da pessoa ser homem, já tem todo aquele estigma nas costas dele que ele é o errado da história. E o resultado também disso é aquela perda da essência, né? Por sempre querer, né, se igualar, fazer tudo aquilo, e aquela essência feminina acaba se deixando de lado e, consequentemente, na grande parte das vezes, as mulheres sentem aquele vazio enorme dentro delas e não sabem explicar o porquê disso, sendo que ela está seguindo aquele roteiro que já foi imposto para ela, mas de fato ela está vendo que é uma mentira.
E também, lógico, que outros pontos que dá para colocar aqui, nesse quesito, o que deu errado com o povo brasileiro, de uma forma como a sociedade foi construída, é que ainda existe aquela base construída para beneficiar poucos, que vocês sabem muito bem, principalmente voltado na questão política, só vocês analisar aí, que sempre vai ter uma família que está há anos em cargos públicos, em comissões aí, recebendo benefícios, recebendo regalias, se é assim que eu posso dizer, há anos e anos. A falta de investimento educacional por séculos, consequentemente, reflete nas Eu acho que não é falta de investimento, não. É o sistema educacional que é uma merda mesmo. Se ensina mal. Você pode colocar, torrar dinheiro. O ensino é uma merda. O jeito que se ensina é uma merda. Então, gerações eu discordo futuras, desse a ponto. desigualdade que virou uma espécie de herança para as pessoas, a ausência também de um projeto de longo prazo, aquele também famoso dever vantagem que alguns brasileiros têm, que prioriza apenas o individual e não pensam no coletivo, num todo. Mas eu quero saber de você. O que você acha realmente que deu errado com os brasileiros e também, Tudo, principalmente, tudo. nas mulheres? Comente aqui nos Nascimento da comentários. República. E também, se você tem outro tema de vídeo assim como essa inscrita, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do Mas seu sendo like, que é muito sincero, importante, de compartilhar. apesar de eu concordar com alguns daqui, né? Na verdade, eu concordo com tudo, com algumas ressalvas, como você disse. O jeitinho brasileiro é uma merda. Mas eu acho que ele é uma merda que o brasileiro gosta. Não é uma coisa da sociedade, nem nada do gênero, nem uma coisa que ele foi acostumado a gostar, não, nada disso. Entendeu? Não acho que é um fruto colonial. Não, 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 não. O brasileiro é é povo filha da puta, pô. Povo filha da puta. Entendeu? Tanto que era pra ter. Existem igrejas que ela se mantenha desde o início do Brasil até hoje. Era pra sociedade ter melhorado faz muito tempo. Tiveram bons escritores, bons críticos, né? Machado de Assis sentava a mão, entendeu? Então, o brasileiro já era pra ter melhorado faz muito tempo. Era pra, assim, se não toda a população, mas que pelo menos a casta intelectual, porque ela tem acesso aos grandes escritores. E aí ele sim, pelo menos a casta intelectual, muito bem educada. Só que não é o que acontece, é um bando de acéfalo, burros, imbecis, analfabetos, entende? Então, não, tipo, mesmo se fosse resultado da época colonial, era pra ter sido tratado bem lá no começo. De tanta gente boa que a gente teve lá, de tantos bons pensadores que a gente teve. Infelizmente não. Sei lá, mano. Eu acho que o vídeo ele tá incompleto porque falta livro, mano. Tem muito livro que trata dos problemas do Brasil. O próprio Machado de Assis, né? Eu acho que eu comentei nesse vídeo sobre a teoria do medalhão. Então, a teoria do medalhão é o seguinte: você ter é uma conversa entre o pai e o filho. E aí o filho, ele tem, se eu não me engano, 20 e poucos anos, que é mais ou menos a idade da maioridade lá. E aí o pai, ele começa a explicar, dar alguns conselhos pro filho dele, como que ele tem que ele tem que fazer para ele ser um medalhão. Ele ser o homem que ele vai ter vários contatos, vai se dar bem da vida. Então você finge uma determinada religião, ou finge ser de um determinado grupo. Não precisa necessariamente aceitar, entendeu? Aceitar os valores, internalizar eles na sua ação. Não. Você pega que você vira um simulacro daquilo ali. Você não é de fato daquela religião, mas você usa a religião como a muleta que você vai usar para andar para frente e bater nos outros. Você percebe muito isso no religioso, que ao invés de bater a moralidade em si mesmo, falar eu sou um pecador de merda, eu tenho esse pecado, não. Entra na religião faz 2 meses e já quer apontar o dedo em todo mundo. Então, o Brasil ele tem muito problema, muito, 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 muito. E tem muitos autores que já tratam disso. Tem o Orígenes Lessa, Feijão e o Sonho. Mostra ali uma outra qualidade ruim do pensamento brasileiro, que é muitas vezes negligenciar a família, como... Eu esqueci o nome do personagem. Ele negligenciava toda a família por causa da sua vontade intelectual. Você vê isso muito no Brasil. O sujeito,
o sujeito mais intelectual hoje no Brasil é um imoral em todos os outros aspectos. Ou seja, um dos problemas do Brasil é que as pessoas que muito estudam não incorporam o seu conhecimento dentro da sua ação real. Entende? É uma espécie de paralaxe cognitiva. Ele desprende o eixo teorético da ação real. Então ele fala que ele é católico, mas ele não pratica o catolicismo. Eu vi um vídeo que eu mandei pra uma amiga minha recentemente, que era um cara que ele falava, eu sou católico, mas eu não acredito que Jesus seja Deus. Como funciona uma porra dessa? Como que você se chama de católico? E eu não acho que nem seja um medalhão, porque ele não tá tentando tirar nenhum proveito disso. Ele realmente é católico, diz ser católico e acredita que Jesus não é Deus. Então, nitidamente, é esse desprendimento entre aquilo que você acredita e aquilo que você age na realidade. O brasileiro tem muito disso. Basta você ver tudo o que ele critica. Pega a crítica que o brasileiro faz, guarde e comece a julgá-lo conforme essas críticas que ele faz aos outros. Não dura um dia, porra. Não dura, assim, um mês sem cair numa hipocrisia. Você fala, mas naquele outro dia você julgou o cara por isso. Foda, né? Então, eu tenho a sincera impressão que seu vídeo só tá incompleto, cara. Tem muito mais coisa. Apesar de que muito do que você disse tá certo. Enfim, eu não preciso listar. Eu acho que eu não vou lembrar de alguns pontos, mas é um vídeo bom. Tô Se gostando dos vídeos desse inscrever cara. e ativar o sininho, Um beleza? pouco de No tudo. mais, sucesso pra todo Isso aí. mundo e até a próxima.